Mações progressista pela democracia. Ao constituirmos nosso grupo Mações pela Democracia, deixamos claro que não falamos em nome de nenhuma loja ou potência maçônica determinada. Por atuarmos de forma decisiva para consolidar o Estado e a nação brasileira com consciência de cidadãos e responsabilidade de pertencer à maçonaria, precisamos nos impor diante da situação terrível que está ocorrendo em nosso Brasil. Em manifestos anteriores, deixamos claro, não temos apenas diferenças políticas com quem defende o racismo, a tortura, a ditadura e a matança. Nossas principais diferenças são de caráter. O ódio se tornou o pão de cada dia de uma facção política que está no poder e defende o aumento da desigualdade social, do fundamentalismo religioso, da ignorância e da desinformação, como se fossem a grande solução para os nossos graves problemas. Para tal, pessoas são cuidadosamente escolhidas para ocupar áreas sensíveis como a educação, os direitos humanos e as relações exteriores, que são verdadeiras aberrações mentais. Não se sabe se de nascença ou vítimas de processos psíquicos que lhes suprimiram a capacidade de raciocinar como seres humanos. Não se trata de engano na escalação. O objetivo é atacar os pilares da identidade de uma nação, humilhando os que ainda fazem o possível para conservá-la. Enquanto isso, relações espúrias com grupos de bandidos armados ocorrem nos ambientes palacianos. Na costumeira colaboração entre bandos decelerados, retiram-se delegados da Polícia Federal que investigam os casos sensíveis quando eles começam a chegar perto da quadrilha no poder. Se assim não for suficiente, decreta-se o sigilo de 100 anos, como se documentos secretos fossem. Isso aconteceu com as rachadinhas, com Marielle Franco, os pastores do Ministério da Educação, as propinas vinculadas às vacinas contra a Covid-19, as compras de cloroquina e tantos outros absurdos mais. Em todas as nossas manifestações, enfatizamos que essas condutas são incompatíveis com os preceitos maçônicos, censurando ainda quem veste suas alfaias para apoiar a corja que ilude os desavisados de que essa seria uma posição da maçonaria. Em nome de um pretenso combate à corrupção, chegou-se a defender algumas de suas frequentes atitudes que atingiram patamares de verdadeiras aberrações jurídicas e morais. Em algumas lojas, irmãos foram questionados por suas posições autenticamente maçônicas, de sustar ou proibir os descalabros praticados. Toda essa situação de anomia no Brasil, com a quebra de valores e referências, quando boa parte do povo já não tem certeza de nada, o que é certo ou errado, legítimo ou ilegítimo, verdadeiro ou falso, faz com que poucos fiquem imunes ao provérbio: diga-me com quem andas e te direi quem tu és. Assim, parte dessa quadrilha que mistura fundamentalismo religioso com ignorância política e histórica, leva aos veículos de comunicação a acusação ridícula de que a maçonaria pratica satanismo em suas sessões e outras asneiras semelhantes. Embora seja
essa uma quizília interna, as partes envolvidas da quadrilha, com o habitual baixo nível, divulgam isso ao público, cujo interesse pelo assunto varia na razão inversa do conhecimento político, histórico e religioso. Em relação à moral e os bons costumes, o atual chefe da nação infringe ambos de forma vergonhosa. Em novembro de 2003, ele disse à deputada Maria do Rosário que só não a estuprava porque ela não merecia. 11 anos depois, repetiu a mesma declaração, afirmando na tribuna da Câmara Federal que a deputada Maria do Rosário não merecia ser estuprada porque, além de ser muito feia, ela não fazia o seu tipo. O inominável contou também, durante uma entrevista ao jornal The New York Times, em 2016, que só não comeu carne humana de um indígena porque ninguém quis ir junto com ele. Durante o discurso na esplanada do Ministério, em Brasília, na comemoração do bicentenário da independência, a maior autoridade do país puxou um coro de imbrochável, palavra chula, que aliás já repetiu inúmeras vezes, inclusive na presença de crianças. Na sua recente asquerosa declaração ao podcast Collab, em 12 de setembro de 2022, o mais alto mandatário confessou seu deplorável procedimento a se encontrar com algumas adolescentes venezuelanas em uma comunidade do Distrito Federal nos seguintes termos, aspas, eu estava em São Sebastião, em Brasília, a moto lá, tinha mais um pessoal comigo da segurança. Daí parei numa esquina, tirei o capacete. Daí eu olhei para trás, tinha umas, duas, três meninas bonitinhas de uns 14, 15 anos de idade. Me chamou a atenção. Menina bonitinha, sábado, né? Eu desci da moto. Posso entrar? Entrei. Tinha umas 15 meninas nessa faixa etária. Estavam fazendo o cabelo, venezuelanas. Estavam se arrumando para quê? Alguém tem ideia? Quer que eu fale? Para fazer programa. Fecha aspas. É inacreditável que nosso país tenha atingido níveis tão baixos de dirigentes, tão repugnantes como os atuais. Assim, a maçonaria se vê na contingência de oferecer explicações que não deve sobre atos que não praticou a pessoas que não merecem a explicação. A verdadeira imprensa, antes de divulgar algo, deve pesquisar a verdade dos fatos, analisar a origem deles e os interesses envolvidos em afirmações levianas. Registramos a posição correta e verdadeiramente maçônica dos dirigentes das potências maçônicas regulares do Brasil, que através de bem redigidos comunicados censuram a participação de maçons paramentados em eventos pedindo a eliminação do poder judiciário e legislativo. Em março de 2020, por exemplo, foi publicada uma nota conjunta da qual destacamos os seguintes trechos, aspas, a maçonaria universal e secular vem ao longo dos anos exercendo seu papel de transformação e equilíbrio na sociedade para que todos alcancem a felicidade. Destarte, ela, enquanto instituição, não pode, não deve se submeter a nenhuma ordem política partidária ou de governo, ou atos que possam implicar na sua desmoralização e perda da credibilidade. A maçonaria não pode ser instrumentalizada. Enquanto parte
integrante da sublime ordem, as potências das grandes lojas e dos grandes orientes independentes institucionalmente, não organiza e não participa de eventos que podem ser questionados como passíveis de ferir os conceitos democráticos. Logo, é na democracia que aprendemos a conviver com as oposições e antagonismo, e onde se respeitam os pensamentos, as crenças diferentes e a diversidade. Somos uma instituição cuja liberdade é uma das suas tríades, jamais opressora. Por isso, não admitimos a ditadura, a tirania, os regimes absolutistas, os preconceitos. Não convivemos com corruptos ou conspiradores. Portanto, cada maçom é um cidadão livre que pode e deve atuar segundo suas convicções, preservando o necessário equilíbrio e discernimento, a fim de que se busquem soluções para toda a sociedade, sem fomentar quaisquer dissensões ou divergência que possam levar a divisionismo em geral. Fecha aspas. Todos os organizadores de reuniões e eventos que trouxeram para o interior de nossos templos desapontamento, quebra de imagem e vergonha que tanto mal tem causado à instituição maçônica ao Brasil, deve, no mínimo, um pedido de desculpas à maçonaria e ao povo brasileiro. Por oportuno, reiteramos os termos da 10ª Carta ao Povo Brasileiro, quando declaramos nossa posição de apoio à candidatura do ex-presidente Lula, como a única que reúne plenas condições para deter o projeto de implantação de uma ditadura nazifascista integralista, defendida abertamente no Brasil pelo outro candidato. Essa partidarização, da qual sempre fugimos nesses documentos, se deve à situação extrema que estamos vivendo, independente da ideologia que possamos defender. Essa é atualmente a única solução que vislumbramos para uma saída ainda pacífica, sem maiores sacrifícios para o povo brasileiro. Os maçons e seus familiares foram tantos pelos nazistas alemães, quanto pelos fascistas italianos, presos e eliminados. A você, brasileira e brasileiro, que deseja livrar o Brasil dessa torrente de golpismo que estamos enfrentando desde 2016 e culminou com a ascensão do inominável, é que clamamos seu voto. Contra a bárbare, pela democracia, evitando o voto nulo ou em branco, em Lula presidente. Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2022. Maçons progressistas pela democracia. Obrigado.